Quanto à existência do diabo, as opiniões são as mais diversificadas possíveis. Um grande número de pessoas acreditam que ele não existe, que é um mito, uma invenção da igreja. Outros acreditam que ele existe. E esses aí é onde vem a minha preocupação. Uns acreditam de tal maneira no poder do diabo que beira o absurdo. Quase comparam Satanás com Cristo em poder e igualdade majestosa. Quero hoje falar consigo nesse vídeo 5 limitações impostas ao diabo para que os filhos de Deus prosperem na sua relação com Deus. E quando falo aqui de prosperar, não falo de ter dinheiro, falo de ter paz, de andar com Deus seguramente, sabendo que não há nada nem ninguém nos céus e debaixo da terra igual a Deus em poder, glória e majestade. Vamos então olhar hoje para 5 factos sobre as limitações do diabo. Sejam bem-vindos ao Papo Bíblico, eu sou Kennedy Jesus. Primeira limitação do diabo é que ele não pode ler as nossas mentes. Isso mesmo, Satanás não pode ler os nossos pensamentos. Satanás não pode prever os nossos próximos passos porque leu a nossa mente. Não, isto é uma faculdade de Deus apenas. Em 1 de Reis, capítulo 8, versículo 39, diz que apenas Deus conhece o coração dos homens. Isso mesmo, só Deus conhece o coração dos homens. Na verdade, o que precisamos ficar atento é que o diabo é um especialista na observação. Pela sua experiência e o tempo de permanência que ele tem na terra, lhe possibilita, através de uma análise minuciosa dos teus passos, dos teus hábitos, aí prever qual será o teu próximo passo. Não é que ele lê os teus pensamentos. Isso é uma qualidade que só Deus tem. A omnisciência é um dos atributos de Deus apenas. Lembra que quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás viu bem, este indivíduo está há 40 dias que não come. Provavelmente se eu lhe tentar, lhe sugestionando alimento, ele vai ceder rápido. E aí tentou Jesus com a transformação de pães. O que a gente sabe é que ele falhou. Por quê? Porque ele não sabe que vai além do nosso coração. Satanás não conhece o coração dos homens. Isto é uma faculdade, é um atributo de Deus apenas. Vamos então para a segunda limitação que Deus colocou em Satanás para que possamos ter paz com ele no nosso relacionamento. Facto número 2. Satanás não pode tentar-nos sem a permissão de Deus. Exatamente, Satanás não pode tentar-nos sem a permissão de Deus. Em Mateus 4, versículo 1 a versículo 11, a Bíblia nos diz que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Sabe? Foi o Espírito que levou Jesus ao deserto. Nesta vida, todas as pessoas enfrentarão tentação de Satanás. Todos nós, eu, você, em algum momento de nossas vidas seremos tentados por Satanás. Mas aqui a grande questão é, a tentação já virá com a resposta da vitória. Isso mesmo, você vai ser tentado, mas com ela Deus também dá a provisão para que você tenha sucesso no dia da tentação. Assim como Jesus venceu no deserto, nós também que temos fé em Cristo, estamos preparados, munidos, equipados com o Espírito de Deus para vencermos no dia da tentação. Isso não é uma promessa vazia, é uma promessa que vem da parte de Deus. Eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz o seguinte: não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capazes de suportá-la. Satanás não nos pode tentar sem que Deus permita, assim como ele foi pedir permissão para tentar Jó, assim como ele foi pedir permissão para tentar os discípulos de Cristo. No dia a dia também, Satanás não pode tentar você, meu irmão, ou minha irmã, sem que Deus permita. E quando Deus permite,
1 Coríntios 10, 13 vai dizer que não virá sobre nós tentação que não seja humana, que não seja terrena, que não possamos suportar. E quem nos dará força para suportarmos a tentação neste dia não é o nosso intelecto, não é a nossa ciência, não é o quanto nós somos bons em fazer as coisas. É Deus que em sua misericórdia e graça provê o escape para que possas vencer no dia da tentação. Então fique descansado em Deus, fique descansado no amor do Pai, fique descansado na obra da cruz que Cristo fez de forma completa. Aqueles que são de Deus, Satanás não pode vencer. Uma outra limitação imposta ao diabo, que o irmão precisa também ter em mente, é que o diabo não pode nos obrigar a pecar. Satanás não tem como obrigar você, obrigar a mim a pecarmos. Não tem como. É uma limitação imposta. Deus impôs isso a Satanás, embora ele seja um anjo com poder e tal, mas ele não pode, mas não podemos lhe obrigar a pecar. É por isso que em Tiago 4, versículo 7, está escrito: resistam o diabo e ele fugirá de vocês. O diabo não nos pode obrigar a pecar. A questão aqui central é: você se submete a Deus? Você é submisso à ordem bíblica? Você é submisso às escrituras sagradas, aos mandamentos que se esperam que o cristão cumpra? Bem, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é uma promessa incrível. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo, submeta-se a Deus e ele vai fugir de você. Por quê? Porque Satanás não tem como obrigá-lo a pecar. Quarta limitação imposta ao diabo: o diabo não pode derrotar os filhos de Deus. Satanás não pode derrotar os filhos de Deus. Ele não tem como. O mais fraco dos filhos de Deus que confia em Jesus Cristo estará protegido. Jesus garante-nos sua proteção na luta contra o diabo. Em João 10, 28 e 29, Jesus diz que ninguém pode arrebatar-nos das mãos de Deus. Ninguém pode nos arrebatar das mãos de Deus. Na verdade, eu vou ler João 10, 28 a 29, que diz o seguinte: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior que todos, e nenhum homem pode arrancá-las das mãos do meu Pai. Ninguém, mas ninguém mesmo pode nos arrancar das mãos do Pai. Nem o diabo, nem o inferno, nem o mundo, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ninguém pode nos arrancar das mãos do Pai. Cristãos hoje dão muito poder ao diabo, fazem tanta coisa, e também há muitos ministros de Deus que se lhe tirarem o diabo do seu discurso, pronto, ele não terá mais sermão, porque ele precisa da figura do diabo para impor medo, para fazer com que as pessoas sejam presas dele, para que as pessoas terceirizem o relacionamento com Deus através dele. Não, o irmão não precisa temer o diabo, como o Spurgeon diz: o diabo é um cachorro da coleira de Deus. Ele não faz tudo, ele não ganhou um reino, ele não foi galardoado com o inferno para poder fazer o que quer depois de ter se rebelado nos céus. Vamos então ao quinto e último facto, ou a última limitação imposta ao diabo por Deus, para que possamos ter paz com ele, para que possamos ter um relacionamento de verdade. Bem, o quinto facto é que Satanás jamais falará a verdade. Satanás jamais, em momento nenhum, vai falar a verdade. Ele é o pai da mentira. Ele está firmado na mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira e nunca falou a verdade. Portanto, se você tem estado a receber algumas verdades de outras fontes que não venham das escrituras sagradas, precisa se questionar um bocadinho, precisa perguntar um bocadinho a si mesmo, sabe? Por isso que eu lhe aconselho a ficar firme nas escrituras sagradas, firme no que a Bíblia diz, firme nas promessas divinas, e eu tenho a certeza que você não vai falhar, que o teu relacionamento com Deus vai estar numa boa. Manos, espero ver-vos na próxima edição do Papo Bíblico para continuarmos a falar aqui das coisas do reino de Deus. Eu sou Kenny e esse é o meu podcast, que pode ser também um bocadinho seu, acaso você se inscreva, acaso você comente, curte e compartilhe com mais alguém. Paz e graça
e uma ótima semana para si e sua família, na graça do nosso bom Deus. Amém.